Eu convido a estar conosco o Samuel Lloyd, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Samuel é diretor comercial da Minas Arena Mineirão desde novembro de 2015. Revolucionou o mercado de eventos em Belo Horizonte, transformando o estádio em uma arena multiuso e uma das principais plataformas de shows do Brasil. Além de modelo de gestão entre todos os estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014, o Mineirão é um exemplo de como aliar tradição com uma visão de mercado moderna e sempre antenada nas principais tendências de eventos. Senhoras e senhores, com a palavra, Samuel Lloyd. Perfeito. Obrigado. Olá, bom dia. Tudo bem? Muito bom ver tantos rostos conhecidos, vários produtores que já fizeram evento no Mineirão, que já realizaram seus sonhos e os sonhos de tantas pessoas no nosso estádio, levando muita alegria para tanta gente. Só no ano passado, mais de 1.200.000 pessoas foram ao Mineirão para eventos com bilheteria aberta. E eu não estou incluindo os jogos de futebol. Então é realmente um marco, e o volume de pessoas que vão se divertir no estádio é algo que nos orgulha muito. Foi muito bacana ver isso aqui. Eu queria agradecer ao Shaolin pelo convite. Um tema que é o que a gente normalmente não fala, né? Que é sobre desenvolvimento econômico. A gente está acostumado a falar sobre números de eventos, resultado de bilheteria, borderos de jogos. E a gente vai falar aqui hoje sobre como essa indústria ela pode ser percebida e pode mudar a realidade de uma cidade, de um estado, de um país. Eu começo aqui falando então um pouquinho sobre mim, na verdade. O meu histórico antes de chegar no Mineirão foi no mercado de turismo. O meu último emprego antes do estádio Mineirão, antes de ser diretor do Mineirão, eu era gerente de marketing global da Grã-Bretanha. Eu competia com a Embratur, né? Então a gente competia pelos turistas do mundo e como que a gente poderia fazer com que esses turistas gastassem dinheiro na Grã-Bretanha e não em outro lugar. E eu entrei em 2012, exatamente no projeto de legado olímpico das Olimpíadas de Londres de 2012. E lá foi a minha escola. Vou trazer um pouco aqui para vocês do que eu aprendi lá, mas antes disso, quero trazer aqui uma reflexão sobre o que de fato nos atrapalha de crescer, como produtores de eventos, como pessoas que precisam realizar mais eventos, e quais são os entraves. Eu vou destacar 2 entraves. O primeiro deles, na minha opinião, é a baixa qualificação e profissionalização do setor. Temos que fazer o meia-culpa. A gente precisa se graduar melhor, ter melhores experiências, entender a legislação, seguir a legislação, né, e ser mais profissionais. Tentar acabar com o jeitinho brasileiro que o produtor de evento está tão acostumado. E a gente faz isso porque o evento é o espaço das eventualidades, né? Todo mundo sabe as crises que todo mundo já viveu, na hora que estraga um projetor numa palestra, na hora que o som deixa de funcionar, na hora que o artista entrou no palco, né? Na hora que os fogos de artifício naquele grande momento não funcionam, e a gente dá aquele jeitinho. Mas tem várias formas da gente conseguir entregar um grande evento sendo profissional. Então, eu acho que essa meia-culpa nós temos que fazer como produtores. O outro ponto que eu coloco, e aí que tem alguns casos, é como que a nossa atividade é vista pelo poder público como um problema. A polícia militar acha que a sua atividade vai causar uma baderna, né? Ali eu tenho uma notícia sobre eventos agravam o caos no trânsito de Florianópolis, né? Então não entende-se como uma atividade econômica que precisa ser planejada também pelo poder público para organizar e oferecer essa infraestrutura. Barulho, ruído, né? Então aí também uma questão de qual é a tolerância para isso. E aí o meu sonho sempre é assim: se eu chegar para um prefeito do interior e falar que eu vou abrir uma fábrica que vai gerar 100 empregos, aquele prefeito do interior vai falar: nossa, que bacana, vai colocar no discurso dele, né, do próximo discurso ele vai falar daquilo. Se eu chegar para esse mesmo prefeito do interior e falar que eu vou fazer uma festa no carnaval, talvez ele já olhe com maus olhos.
lá vem a galera fazer uma bagunça na minha cidade, né? Então, até que essas ferramentas de evento se tornem ferramentas de desenvolvimento, a mudança tem que acontecer conosco, principalmente no nosso discurso. Quando o empreendedor da indústria pesada, que vai inclusive degradar o meio ambiente, certo? Vai causar impactos negativos naquela população, mas ela é festejada pela política, isso traz para a gente um aprendizado. O que nós temos que fazer no nosso discurso ao apresentar a nossa atividade econômica para que a recepção desse anúncio seja positiva e não negativa. Até porque muitas vezes, e eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, a nossa atividade econômica gera maiores resultados de uma maneira muito mais rápida do que você construir um parque industrial, do que você construir uma atividade diferente da do mercado de eventos, que a gente monta e desmonta, como vocês todos sabem, na maior facilidade. Bom, começar então pelo grande exemplo, né, que foi a minha escola. Lá no Visit Britain, eu comecei como gerente da América Latina e depois eu assumi o marketing global da Grã-Bretanha. A nossa missão era justificar o grande esforço e investimento governamental nos Jogos Olímpicos de Londres. Antes disso, o Visit Britain trabalhava seus resultados através de room nights, ou seja, quantas noites dos hotéis estavam preenchidas e quantas pessoas foram para aquele país. Isso, para o político, não tinha nenhuma narrativa. A narrativa do político era quantos empregos gerados, quantas pessoas estão empregadas com isso, quantas famílias, o que movimentou no PIB, qual era o movimento da economia. Foi a partir desse ano, de 2012, que a Grã-Bretanha resolveu mudar a forma de falar com os políticos e de falar com a população. E isso fez com que a atividade do turismo crescesse. Então, qual que é a linguagem que os gestores do evento precisam se inteirar e adequar à política? Mais ou menos assim, a Grã-Bretanha mostrou esse gráfico aqui e falou, olha, todos os países que receberam um mega evento esportivo, como, por exemplo, Atlanta, o Japão, né, a gente tem Sydney, eles sempre tiveram um impacto no turismo. Normalmente, o impacto do turismo é lido como positivo, mas na real ele é negativo. Ou as pessoas têm uma queda do turismo no ano dos jogos, como é esse caso aqui, por exemplo, de Salt Lake City, tá vendo? Tem uma queda porque as pessoas querem fugir daquele destino por causa da confusão dos Jogos Olímpicos, ou eles têm um aumento, como é, por exemplo, o caso de Turim, em 2006, que teve um aumento, mas esse aumento não é sustentado. No ano seguinte, você não consegue crescer na mesma velocidade. Então, a promessa para o político era, em Londres, nós vamos fazer diferente. Nós vamos crescer os 2 anos. E a nossa promessa é que no ano seguinte aos Jogos Olímpicos, nós cresceremos mais. E continua crescendo. Qual era o grande sonho da Grã-Bretanha naquele momento? Gente, na prática, o inglês só queria passar Paris, né? Londres queria passar o número de visitantes que Paris recebia. E eles conseguiram chegar nesse objetivo. Continuando na linguagem que era trabalhada, o que foi feito em relação a qual países nós vamos... Opa, peraí que tem um delay. Em qual país nós vamos investir para trazer mais turistas para a Grã-Bretanha? Então, o que foi feito? Pesquisa, transformamos as pessoas em gastos. Então, qual turista gasta mais? Vocês vão ver que o Brasil não está nessa lista, certo? Aqui a gente tem um gasto médio pelo turista americano, francês, o alemão. Essas são as cores e quanto que cada turista gasta. Foi feita uma estratégia, vamos fazer a estratégia buscar os turistas que são high spenders, que gastam mais no destino. Por que o Brasil cresceu nesse sentido? O Brasil era um país muito pequenininho, mas era onde tinha o maior potencial de crescimento. E foi aí que a gente cresceu bastante. Nesse ano, aí, em 2013, que já era o ano de legado turístico, nós investimos no patrocínio, por exemplo, do Rock in Rio. Não sei se vocês foram, mas a Rock Street era a Rock Street britânica. Foi a primeira vez que o Medina vendeu uma cota de patrocínio para um governo que não fosse o Brasil, para o Rock in Rio. Isso depois virou uma prática e vários países começaram a comprar. Entenderam que aquele investimento num evento poderia catapultar o número de turismo de determinado país. Então, o que a gente tem que fazer hoje? A gente precisa transformar as pessoas que vão nos nossos eventos, aqui no Brasil, qualquer evento que vocês façam,
em dados econômicos, muito além do próprio evento. Então a gente tem aqui perguntas que a gente normalmente faz. Qual é o valor gerado na bilheteria? Quantas pessoas vieram de outros lugares, né, e de outros países para o meu evento? Quanto dinheiro essas pessoas gastaram? Onde gastaram e como pagaram? A resposta dessas perguntas ainda não é uma narrativa que convence a política. A gente viu aqui vários deputados, eles querem dar uma resposta para a representatividade que eles têm da população e aquilo deve virar um discurso para a próxima campanha política. Temos que entender que a vida é assim, não é diferente disso. Então a gente precisa transformar isso em postos de trabalho, impacto nas vendas do comércio, impacto no PIB de uma cidade ou de um país. E tem gente que já está fazendo isso muito bem. Aqui a gente tem um SXSW. Quem conhece o SXSW de Austin? Quem já ouviu falar de Austin antes do SXSW e já teve vontade de ir para lá? Pouquíssima gente, né? Não é um destino turístico. O SXSW é um grande evento de criatividade, de tecnologia, de tendência, de inovação, que colocou Austin no mapa para um monte de gente. Muita gente que eu conheço nunca tinha pensado em ir para Goiânia até que foi convidado para ir para o Vila Mix de Goiânia. Se a gente começa assim a entender que o nosso papel é muito maior do que gerar o recurso necessário para pagar nossa planilha, a conta no final do nosso evento, a gente começa a tomar um outro lugar na sociedade que hoje as indústrias tomam, o comércio toma e não tem ninguém falando por nós. O meu convite a vocês aqui hoje é que nós todos passemos a adotar esse discurso. Que a gente deixe de ser um problema e passe a ser a solução para a crise econômica. O que a gente está fazendo bem e a gente precisa iniciar essa conversa, né? Nós somos a indústria do entretenimento. O que a gente já faz bem hoje no Brasil? Citei aí o Vila Mix de Goiânia. Vila Mix começa a se apresentar, então, como um evento que aquece a economia da capital. Aqui eles falam, né? Olha, além disso, completa, o Vila Mix gera em torno de 1.000 empregos diretos e 3.500 empregos indiretos. Essa é a linguagem que a gente precisa começar a falar. E aí, como associação, como segmento, como indústria do turismo, nós precisamos juntos criar metodologias para que qualquer pessoa, no seu evento pequenininho, consiga transformar o que eu gerei de receita do meu evento em números econômicos. Normalmente, os modelos estão pré-feitos. Nós vamos chegar nisso lá na frente, quando eu falo do case do Mineirão. O Mineirão não teve que investir em 15 anos de pesquisa para entender qual era o impacto do Mineirão. A gente pega um instituto de pesquisa que já tem esse know-how e transforma esses modelos econômicos em dados que trabalham uma narrativa positiva para que a gente passe a ganhar um outro olhar da sociedade. Um outro evento que a gente está fazendo bem. Rock in Rio. Impossível não citar. O último Rock in Rio tinha essa expectativa, né? Receber 700 mil pessoas e gerar impactos de 1,7 bilhão. Esses são alguns dos números do festival. O Rock in Rio já fala nessa linguagem há algum tempo. E por isso tem tanto apoio. Por falar nessa linguagem, o Rock in Rio consegue fechar ruas sem ter problema com o poder público, fazer linhas expressas de metrô, fazer linhas de ônibus especiais para os eventos deles, coisas que vocês sabem como é difícil. Qualquer tipo de alvará, né, para fazer o DOT, o documento de trânsito, a gente já tem muitas dificuldades às vezes. Imaginem para fazer um evento dessa magnitude. Um outro evento que eu gostaria de citar, que também já está falando nesse discurso, é aqui de Brasília e é o Na Praia. Né, inclusive, o Na Praia vai falar daqui a pouco para vocês. Mas a gente já começa a alinhar uma pauta de desenvolvimento sustentável num evento de entretenimento. Né, o caso do Na Praia é um caso emblemático, porque ele partiu de uma dificuldade imposta ao evento dele para que o evento dele acontecesse. O produtor abraçou aquela dificuldade como um diferencial e transformou o evento na praia num grande evento sustentável. Cadê? Lollapalooza. Outra narrativa. Movimentou 152 milhões em São Paulo na edição de 2018. Quem é o prefeito que vai barrar um evento desse, que movimenta a economia da cidade dessa forma? Então, já temos alguns casos, mas essa não é a regra. Meu convite a vocês é que essa passe a ser
a regra da nossa atividade econômica, né? Então, ao invés de ser os caras que geram a baderna, a bagunça no trânsito, sejam os caras que movimentam a economia e que, na voz da prefeitura, movimentam milhões de reais para a economia da cidade. Mas aí eu só citei casos grandes, né? E aí eu acho que vocês estão olhando para o negócio de vocês, alguns de vocês, muitos já fazem coisas muito grandes, acima de 50 mil pessoas, mas a maioria dos produtores não está em eventos desse tamanho. A gente começa muito menor. E aí eu vou citar aqui 2 casos de amigos nossos. O primeiro caso que eu vou citar é do Samba Prime. O pessoal do Samba Prime está aqui? Ah, o X está ali. Samba Prime é um evento que, em Minas Gerais, surfou uma onda no oceano do sertanejo. Então, surfou uma onda no pagode, num evento que era desacreditado por muitos produtores, ninguém achava que aquilo daria certo, e teve essa curva de crescimento, em pouquíssimo tempo. Hoje tem um dos maiores festivais do país. No ano passado, fecharam com mais de 70 mil pessoas de público. Um evento que começou ali com cerca de 3 mil pessoas, cresceu nessa magnitude. Então, essa ideia, esse empoderamento que a gente tem que ter para entender qual é a força do nosso segmento e se a gente pega a onda certa, a gente vai surfar desse jeito. Eu queria que esse gráfico aqui fosse o crescimento do nosso PIB, né? Mas não é. Estamos falando do crescimento do Samba Prime. Um outro caso, e aí estamos falando de um caso do interior, porque eu acho que é importante que a gente entenda que esses grandes eventos não precisam nascer apenas nas capitais, é o do Funeral da Porca, que também vai falar para vocês aqui hoje. Esse é a história que o jovem vai contar para vocês daqui a pouco. O Funeral da Porca começou de um jeito super diferente, que foi uma porca que ele ganhou numa rifa e virou um evento de conceito totalmente open bar e que é referência. As pessoas vão de várias cidades do país para conhecer a experiência do Funeral da Porca. Tá? Então, é possível que a gente tenha esse poder nas mãos onde quer que estejamos. Minas Gerais tem outros eventos que eu gostaria de citar e que são muito importantes e relevantes para a cidade. A gente tinha, quando Belo Horizonte não tinha carnaval, a Abaeté, por exemplo, era uma cidade foco. Então, todo mundo ia para a Abaeté. Hoje, que o carnaval de Belo Horizonte melhorou e ganhou uma importância relevante, a Abaeté tem problemas. E isso, obviamente, impacta o PIB da cidade. E é essa linguagem que a gente tem que começar a falar a partir de agora. O Funeral da Porca teve todos os ingressos esgotados em todas as edições, mesmo tendo começado muito pequeno. E começa a fazer outras coisas também. Em 2017 teve o Funeral da Porca e ele começa a fazer uma festa de Réveillon. Em 2018 também. Agora eu vou falar um pouco do case Mineirão. Então, qual era a nossa preocupação? A gente queria... O Mineirão estava mergulhado num caos. Em 2013, vocês lembram bem, manifestações nas ruas, modelo FIFA, estádios da Copa, né? Onda de corrupção, e a gente estava mergulhado nesse contexto. O Brasil tinha 12 novos estádios construídos para serem arenas multiuso. E quase todos às moscas. E a gente tinha o desafio de mudar essa história. E mudar essa história do Mineirão tinha muito mais a ver com mudar a nossa cultura, do jeito que a gente se enxerga, e aí eu falo time de trabalho mesmo, como que a gente se enxerga, do que simplesmente convidar os produtores para um grande evento, fazer um coquetel e falar, venham fazer eventos conosco, está aqui a nossa tabela, venham participar conosco. Existia uma resistência naquele momento. O Mineirão era um espaço de futebol e era o espaço mais hostil para que qualquer produtor realizasse o evento. Tem alguns colegas aqui que tiveram experiências muito difíceis antes que a gente mudasse essa cultura. E aí a gente começou a falar de um Mineirão que as pessoas não conheciam mais, que era um Mineirão que estava aberto aos eventos, era um Mineirão que queria flexibilizar a tabela de preços e era um Mineirão que queria receber muita gente. Precisava ocupar aquela agenda durante o ano. Imaginem que, se em 2013, se eu tivesse 40 jogos de futebol, significa que o Mineirão, um complexo que custou 600 milhões de reais, ficaria aberto apenas 40 dias no ano. Não faz o menor sentido para nós como sociedade, para nós como pagadores de impostos, né? Que é um outro conceito que eu aprendi na Grã-Bretanha. Qualquer investimento que era feito na Grã-Bretanha, a cada libra, a gente tinha que colocar uma meta de ROI, de retorno do investimento. E o retorno de investimento era analisado como retorno para o contribuinte. A métrica era o retorno para o contribuinte. Estou investindo X milhões de reais em propaganda, eu vou investir X milhares de reais aqui no Rock in Rio. A pergunta que eu recebia para aprovar meu projeto lá em Londres era:
qual vai ser o retorno para o contribuinte? Quantas libras serão injetadas na economia em função desse investimento? E eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui no Mineirão. Então, o Mineirão se tornou um estádio mais sustentável, é o estádio mais sustentável do mundo hoje. Para vocês terem ideia um pouco das práticas, 100% dos nossos jogos de futebol são realizados com energia solar, isso não tem paralelo no mundo. 70% da água utilizada no estádio é água da chuva e 100% do esgoto gerado no estádio é tratado dentro do próprio estádio. Os índices de reciclagem também são altíssimos e essa operação pertencia apenas ao futebol. Quando a gente abria as portas para um operador de eventos, a gente falava, olha, você vem, aluga o espaço e o evento é seu. Você faz do jeito que você quiser. E nós começamos a entender que, se nós ajudássemos os produtores de evento a melhorarem as práticas sustentáveis daqueles eventos, eles poderiam, 1, ganhar mais dinheiro, 2, começar a falar que os eventos deles também eram sustentáveis. E isso começou a acontecer em 2014. Tá? A gente também começou a fazer pesquisas com esses torcedores e a gente entendeu que o Mineirão tinha um altíssimo índice de satisfação entre os torcedores. Já era uma marca amada pelos torcedores, independente de qual time eles torcem. No caso do Mineirão, como um estádio neutro, isso conta muitos pontos. Diferente, por exemplo, do Allianz Parque, que é identificado como o estádio do Palmeiras. Então, muitos corintianos não se sentem bem em ir ao estádio do Palmeiras. Então, essa questão no Mineirão ela já está automaticamente resolvida. E a gente começou, então, a fazer também oportunidades de projetos sociais para elevar esse nível de marca e a aceitação e o carinho que as pessoas teriam com o estádio. Não sei se vocês sabem, o fato mais marcante do Mineirão qual que é, gente? 7-1. Né? É inegável. É o estádio do 7-1, é o estádio que o Brasil teve aquela queda histórica que a gente nunca vai esquecer, e a gente conseguiu transformar na Copa da Rússia aquela rede do 7-1 em um projeto social. Nós pegamos a rede, dividimos em 8.000 nós, levamos para a Alemanha, os alemães começaram a comprar pedaços dessa rede e esse dinheiro foi investido no Brasil em projetos sociais para ajudar a saúde, educação das crianças e o esporte nas crianças. Essa é uma das formas de a gente devolver para a sociedade um nó que deu na garganta de todo mundo naquele dia. Né? Impossível negar. E começamos a fazer também outras pautas, abraçar outras pautas. Então esse, por exemplo, foi o primeiro casamento trans no estádio de futebol no Brasil. Foi um casamento coletivo entre 2 homens, 2 mulheres e depois um outro casamento entre uma mulher trans e um homem. Aliás, um homem trans e uma mulher. Isso aconteceu dentro do estádio. Assinamos também o Pacto Global da ONU, que é aquele compromisso que a sociedade civil, né, e as empresas privadas têm em entregar os fatos, as metas da Agenda 2030 da ONU. Então, são todos temas que antes não faziam parte do universo de um estádio de futebol e passaram a fazer parte do nosso ambiente. E começamos a enfrentar coisas como o machismo, por exemplo, dentro dos estádios. Essa campanha Repense foi uma campanha que teve uma repercussão gigantesca, que questionava exatamente se o lugar da mulher também não era dentro do futebol, e a gente conseguiu fazer. Tudo isso começou a ter um efeito também em cascata na marca do Mineirão e nos eventos que eram levados para lá. E o que a gente viu esse ano como um resultado disso é que todos, absolutamente todos os festivais, a partir de agosto desse ano, tiveram seus ingressos sold out. A gente teve um caso que foi o Festival Sarará, que é um festival muito alinhado a esses conceitos de inclusão, por exemplo. Ele era um festival para 15.000 pessoas no ano passado e atingiu o número de 37.000 pessoas esse ano. Um crescimento que era imprevisível pelos produtores e eles realmente acreditam que a plataforma Mineirão ajuda a vender mais ingressos. A gente também tem um museu que preserva a história e que ajuda a contar essa evolução que o Mineirão tem tido ao longo dos anos. E esse museu ele tem hoje um operador, que é o mesmo operador do Tour do Corinthians, e que viu a expressividade do Mineirão em termos de visita, em termos de produção, e começou, então, a ter interesse por Minas. Ou seja, o Mineirão passa a ter visibilidade mesmo fora do eixo Rio-São Paulo, que eu acho que é o caso de muitos de vocês. A gente também abre a esplanada. A esplanada, para quem não sabe, é um espaço de 80.000 metros quadrados do entorno do Mineirão, e ela passa a ser um espaço para a prática esportiva e para a cidadania. Então, as pessoas passam aí no estádio e a gente, ao longo dos anos, começou a entender que, gente,
Não tem ninguém no Brasil fazendo mais eventos e mais jogos que o Mineirão. Nós, então, desenvolvemos, no ano passado, a maior plataforma de jogos e eventos do Brasil. Quando a gente conta número de datas ocupadas, número de pessoas nos eventos, o Mineirão ficou imbatível. E como é que isso é sustentado, né? A gente pensava, não vai ser possível repetir essa marca. Muito difícil a gente conseguir fazer 253 eventos, eu tenho que falar o 3, porque a Priscila, que está ali, que é minha gerente de eventos, ela fala, os 3 últimos foram que deram mais trabalho, então fala os 3. Então, como é que a gente faz? 253 eventos e 37 jogos e repete essa marca. É quase todo dia um evento no Mineirão, né? E, na verdade, nós fazemos muitos eventos simultâneos. Esse ano, por exemplo, nós tivemos, ao mesmo tempo, sem usar o gramado, o show Amigos, né, do sertanejo, para 20 mil pessoas na Esplanada Norte, ao mesmo tempo, um evento de crossfit para 10 mil pessoas na Esplanada Sul, e no estacionamento G1, ao mesmo tempo, um festival de música eletrônica para outras 10 mil pessoas, fluindo super bem. Então, é por isso que a gente consegue fazer. A área do Mineirão para a realização de eventos é muito diversificada e a gente consegue, através da operação que foi desenvolvida ao longo desses 4 anos, entregar esses resultados. Esse aqui é um pouco do número do Mineirão, dos números do Mineirão, para vocês entenderem a evolução, né? Então, a gente tinha aqui 2013, 2014, com um número aí de eventos e jogos bem relacionado ao número de jogos, que é essa linha aqui, ó, laranja. E a gente passa, então, a ter um salto nos eventos em 2016. Em 2015, gente, foi o pior ano de faturamento do Mineirão. Acabou aquele momento de Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, e aí veio aquele fantasma, seremos elefantes brancos. Não tem jeito de a gente escapar, é muito difícil. E aí a gente precisou revolucionar o jeito que o Mineirão via a sua própria estrutura e como que a equipe se enxergava. Antes, a operação do Mineirão falava, aqui é um lugar de espaço de futebol. Qualquer evento que entrasse estava, na verdade, atrapalhando a rotina das pessoas. Mudar essa concepção, esse conceito, era a parte mais importante. Então, a gente chegou aí em 2019 com uma expectativa da gente manter esses números. Esse aqui é o número até 22 de outubro e a gente já tem aí de datas marcadas um número maior. Vamos superar 2018 nos números desse ano. Com a felicidade que esse ano nós conseguimos superar com eventos maiores. Então, quer dizer que, além de número de datas ocupadas ano, nós tivemos um número de pessoas muito maior do que no ano passado. Devemos chegar aí a, por exemplo, 1.300.000 pessoas esse ano só em eventos de bilheteria no Mineirão, fora os jogos de futebol. E para a gente é bom, né? Não sei se estão acompanhando o futebol, mas Cruzeiro e Atlético não estão na sua melhor fase e o que segura, de fato, a marca do estádio e a atividade do estádio hoje para a gente é a produção dos eventos culturais e sociais. Bom, qual é o benefício econômico de tudo isso? Todos esses números que eu falei para vocês do Mineirão, a gente falava com a imprensa, a gente falava com todo mundo e, no final das contas, isso não convencia nenhum político. A gente não tinha uma narrativa de retorno do investimento do contribuinte. Lembrando que o Mineirão é um estádio público, portanto, foi pago com os nossos impostos, meu e os seus, né, com dinheiro federal, financiamento federal, e hoje pago pelo Estado de Minas Gerais. A gente precisava provar que aquele investimento valia a pena para o Estado. E então a gente buscou o IPEAD, que é um instituto da área de economia da UFMG. Nós que somos filhos da UFMG, né, o Mineirão foi feito da costela da UFMG, um pedaço do terreno da UFMG foi tirado da UFMG para a construção do Mineirão há mais de 50 anos. Então, a gente fez essa parceria com eles e falou, olha, precisamos entender qual é o impacto econômico do Mineirão na sociedade, no Estado, em Belo Horizonte, para a gente entender o que realmente vale a pena desse retorno do investimento. E aí, a gente começou, então, a fazer um evento com uma amostra muito pequena. Essa pesquisa foi feita esse ano, nós começamos no dia 2 de julho, e até o dia 29 de setembro nós tiramos uma amostragem. Essa pesquisa continua sendo feita, nós contratamos um monitoramento de 1 ano, e é exatamente esse estudo aqui que vai ser feito agora pelo Ministério do Turismo, que está sendo anunciado pelo ministro Álvaro Antônio, né, Marcelo Álvaro Antônio. Então nós pegamos aí eventos corporativos, eventos institucionais, sociais, a gente tem o feirão de veículos também, medimos. Nós pegamos também jogo da Copa América, jogo da Libertadores e pegamos Copa do Brasil, Brasileirão, shows e eventos. E chegamos às seguintes conclusões ainda preliminares. Por que preliminares? A gente começa a fazer essa medida a partir do momento que
a gente tem acesso às informações. Nos jogos de futebol, todos os borderôs de jogo são publicados. Então, todo mundo tem acesso ao borderô de jogo. Eu sei quantas pessoas foram, eu sei qual foi a bilheteria, eu sei absolutamente todas as informações. E um outro diferencial. Nos jogos de futebol, quem contrata a operação é o próprio Mineirão. No caso dos eventos, são os produtores, né? Então, a gente ainda não tem a coleta de 100% das informações. A gente precisa entender quanto gerou aquela bilheteria, da onde vieram os serviços contratados, até para a gente entender da onde vem o ICMS. Então, esse trabalho é feito por uma pesquisa do IPAD, que não passa pelo Mineirão, extremamente sigilosa, mas nós já chegamos a esses números de impacto imediato. O Mineirão gera, nesse período de 3 meses, só nos jogos de futebol, 144 milhões de reais, e aqui destaque mesmo para a semifinal, que foi o grande jogo da Copa América, que foi o Brasil e a Argentina, que aconteceu no Mineirão, com vitória da seleção. Aliás, gente, no meu currículo só tem vitória da seleção no Mineirão, tá? Eu não estava no 7-1, eu entrei depois. E a gente também tem um impacto, aí já medido em eventos, da casa de 64 milhões de reais. Ou seja, em 3 meses, o Mineirão teve um impacto direto, movimentou diretamente, com dados auferidos, 208 milhões de reais para a economia da cidade. Além disso, nós conseguimos interpretar os resultados e entender que o seguinte, ok, desses milhões que tiveram impacto direto no Mineirão, a gente já tem uma estimativa que vai ser confirmada ao longo dessa pesquisa, e a gente solta uma outra parcial do ano todo de 2019, provavelmente em janeiro e fevereiro, de que a cada R$1 gasto no Mineirão, 3,38 são gastos fora do Mineirão. Ou seja, olha a importância do Mineirão para a cidade de Belo Horizonte, movimentando o comércio. As pessoas vão para uma festa, compram uma roupa. As pessoas vão para uma festa, vão fazer o esquenta na casa de alguém. Passa no supermercado, compra uma bebida e vai para a casa de alguém. Ou vai para o bar e faz o aquece, né? Faz o esquenta, o famoso esquenta. Então, isso tudo movimenta a economia. Sem aquele fato gerador, que é aquele evento, essa atividade ela não acontece. Então, isso aqui não é algo que já aconteceria normalmente. Isso aqui é algo que acrescentou à economia da cidade e não aconteceria caso o Mineirão não tivesse com essa atividade de eventos, tá? Esses são os dados bem preliminares que a gente tem, mas o que a gente vem percebendo? Quando a gente passa a falar essa linguagem da política, a gente passa a estar na boca de outras pessoas. O Mineirão, que antes era alvo de CPI, era alvo de matéria sobre corrupção, passa agora a ser encarado como uma referência econômica para a cidade de Belo Horizonte, geradora de empregos e de renda. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado.